Idauro, esse tema de desigrejados é um tema bem contemporâneo, né? Bem da nossa época. Eu tenho participado de alguns eventos, congressos, e a cada dia aumenta a quantidade de irmãos, de cristãos que não estão em igreja nenhuma. É um fenômeno impressionante. Quando é que você observou, quando é que você percebeu que esse tema dos desigrejados era um tema bacana para ser estudado? Meu interesse pelo tema começa em 2010. Na época eu estava pensando em algo para poder dissertar sobre, no meu mestrado em Ciências da Religião, e havia algumas possibilidades, alguns temas que me chamavam a atenção. Por exemplo, o impacto do calvinismo na sociedade. Esse era um tema. Mas eu percebi que, apesar de muito interessante esse tema, já tinha muita coisa escrita, já tinha muitos textos, muitos trabalhos, já até livros publicados. E começou então aquela angústia, aquela procura por um tema, né? Algo que me apaixonasse. Até que, naquele ano, 2010, início de 2010, me aparece nas mãos, através da internet, no blog do Augusto Nicodemos, um artigo cujo título era Os Desigrejados. Quando eu li aquele artigo, no término dele, Leclerc, eu já tinha percebido que eu estava diante de um campo de pesquisa pronto para ser explorado. E ali eu comecei a investir, né, nisso, e fui atrás dos dados, fui atrás dos atores, inclusive dos atores sociais, das pessoas envolvidas. Entendi, mas não foi o Nicodemos que cunhou essa expressão, desigrejados? Foi. Na verdade, não. Quem cunha a expressão é o Hermes Fernandes, bispo da Igreja Reina. Ele, pelo menos, se apresenta nas redes sociais. Ele toma para ele esse nome aí. Exatamente, como o primeiro que usou a expressão desigrejados. Mas quem vai popularizar a expressão é o Dr. Augusto Nicodemos Lopes, até por causa do impacto do ministério, a quantidade de pessoas que acompanham. E a quantidade de seguidores que ele tem. Exatamente, não tem como comparar, né? Não tem como comparar o Hermes Fernandes com o Augusto Nicodemos em termos de alcance e impacto. Agora, quando você solta a palavra desigrejados, quando a pessoa pega o livro e olha na capa lá o tema, qual é o sentido que você quer transmitir imediatamente para o leitor? Aquelas pessoas que afirmam amar Jesus, que alegam ter uma experiência cristã, mas que têm dificuldade de congregar. Porque essa seria, Leclerc, a característica principal do desigrejado, que é diferente do desviado. O desviado é aquele que rompeu não só com a igreja, mas rompeu com a fé cristã. Essa diferença aí é fundamental. Exatamente. O desigrejado, então, é a pessoa que rompeu com a instituição, a igreja, Isso. Mas ainda acredita em Deus, ainda confessa a sua própria fé. E além disso, além de confiar em Deus, além de professar a fé cristã, alguns, inclusive, mantêm até a espiritualidade, fazendo reuniões em casa, celebrando a ceia, né? E invariavelmente vai numa congregação, no batismo de um amigo. Então, o desigrejado típico é esse cujo problema é com a instituição e não com a espiritualidade. O desviado não, ele tem uma postura absolutamente anticristã, que é diferente do desviado. Esse livro aqui é muito legal. Esse aqui está em qual edição, Idauro? 7ª edição e agora pela editora BV Books. Pois é, 7ª edição, Desigrejados. Esse é um assunto muito interessante e é óbvio que esse aqui é só o primeiro vídeo de vários que eu vou fazer com o Idauro para falar do tema. Você provavelmente conhece alguém assim, que está passando por essa situação. Ama a Deus, mas não está em lugar nenhum. Esse aqui é um presente bom para você dar. Desigrejados, Idauro Campos, BV Books.